Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai ver uma coisa sensacional, que é o seguinte: como você acha o maior e o menor coeficiente de uma distribuição binomial, tá? Eu vou pegar 3x mais 5 elevado a 13, são 14 termos que ele tem, né? A gente sabe disso, né? Como está elevado a 13, ele tem 14 termos. Eu quero saber de todos os coeficientes que vão aparecendo, qual que é o maior, qual que é o menor. Como assim? Para você entender qual que é a ideia, dá uma olhada nisso aí. Através de um programa de computador, eu peguei e abri esse binômio, fiz essa expansão binomial. Tá vendo todos esses termos aí? Você está olhando aqui 14 termos. Se você for observando, termo 1, termo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 15º, até o 14º termo, esse termo que está circuladinho aí, marcado e coloridinho de vermelho, ele representa o maior coeficiente, tá? Todos antes dele são menores que ele, todos depois dele também são menores que ele. E você pode observar que desde o primeiro termo que eu marquei de verdinho aí, os coeficientes estão aumentando até chegar nesse vermelho. Depois desse vermelho, os coeficientes vão diminuindo até chegar no azulzinho. Então, o primeiro verdinho aí representa o menor que eu tive, que foi aumentando, 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 até chegar no vermelho, que é o maior, e depois os valores estão decrescendo de azulzinho a azulzinho, até chegar lá no último azul, que é o menor termo que eu tenho dessa parte da direita, né? Então, saber qual que é o menor deles ou eu vou analisar qual que é o primeiro, ou analisar o primeiro e o último e ver qual que é o menor, que é uma coisa simples. O negócio é achar o maior deles. E se você contar aí direitinho, ó, foi o nono termo. E o nono termo vale esse valorzinho feioso aí, tá bom? Então, o que a gente precisa saber é isso. Como achar esse nono termo, que é como que achar o maior desses coeficientes, por que que ele é o nono termo, e depois achar o menor vai ser bem tranquilo de se fazer. Beleza? Então é isso que eu preciso. É bom você olhar esse binômio aberto para você entender realmente o que eu estou querendo. Olha para cá. Olha aqui comigo, então. Então, quando você abre eu quero que você entenda o seguinte: quando você abre esse binômio, você vai ter, né, ao abrir esse binômio, 3x mais 5 elevado a 13, você vai ter aqui o termo 1, né, que eu vou chamar de T1, né? Você tem um T1, você tem um T2, você tem um T3, você tem um T4, você tem um T5. Então eu sei que esses termos vão aumentando, aumentando, aumentando. Vai chegar no momento que vai ser esse aqui, eu tenho que saber por quê. Depois vai começar a diminuir, né? Então eu preciso achar por que vai ser o termo 9. Qual que vai ser a ideia? Isso é fundamental. Como que é o termo geral de um binômio de Newton? Lembra lá que a gente viu lá na primeira aula de binômio? Né? A gente chama de termo geral, TP mais 1. O P é a posição. Lembrando que esse cara aqui, né? O P dele é o P0, P1, P2, P3. E esse aqui vai ser o P13, tá? Que é o 14º termo desse binômio. Começa no P0 e vai até o P13. Beleza? São 14 termos que a gente tem. Então, como que é? 13, P, não é assim? Como que é? TP mais 1 é 13, o expoente aqui, P. O primeiro, que é 3x elevado a n menos p. E o segundo, que é o 5 elevado a p, né? Então, como eu sempre falo, essas aulas são aulas sequenciais, né? Para você entender essa aula 3, né, que foi a terceira. Como eu sempre falo, as aulas são aulas sequenciais. Então, para você entender isso que está sendo feito aqui, você tem que ver a primeira aula de binômio, onde a gente começa a entender o que é um binômio e o termo geral de um binômio. Tá? Então, sem essa aula, né, se você pulou essa aula, você não vai entender muita coisa disso que está sendo feito aqui. Então, é essencial você ver tudo em sequência, tá? Então, esse é o termo geral. 13p, o primeiro elevado a n menos p e o segundo elevado a p. Esse é o termo geral de qualquer binômio. Eu vou calcular, aqui vamos entender por quê, o TP mais 2. Ou poderia calcular o TP. Eu preciso calcular um cara antes ou um cara depois desse. E como é o P mais 1, P mais 2, depois do P mais 1 vem um P mais 2, uma sequência numérica. Tá? O que é o P mais 2? Vão por observação, depois a gente vai entender o que eu estou fazendo aqui, tá?
por observação é o seguinte. Aqui é o 13, e aqui é o P mais 1, e aqui é o P. Esse cara é uma unidade a menos que esse, tá? Então, quando você coloca TP mais 1, você coloca o P, e aqui você coloca o primeiro entra a subtração desses dois caras, e aqui entra o de baixo. Quando aqui é P mais 1, aqui entra P. Se aqui é P mais 2, aqui vai entrar P mais 1. O primeiro, que é 3x. Aqui entra quem? A subtração deles. 13 menos P mais 1. 13 menos P mais 1. E esse outro está elevado ao de baixo. O de baixo é P. Aqui o de baixo é P mais 1. Então vai ficar 5 elevado a P mais 1. Tá? O segredo está aqui agora. Tá? É quase um padrãozinho para esse tipo de problema. E eu vou fazer o seguinte. Vou escrever isso aqui. Essa equação. TP mais 1 menor que TP mais 2. O que eu estou procurando aqui? Eu estou pegando o TP mais 1 e TP mais 2 na ordem cronológica, né, digamos assim. Você tem aqui o termo 1 no binômio. Você tem um termo 1, tem um termo 2, tem um termo 3. Se eu chamar esse cara de TP, esse aqui, o P mais 1 está depois, o P mais 2 está depois e por aí vai. Tá? O que eu estou escrevendo aqui é o seguinte. Qual a característica do P mais 1 e P mais 2? O P mais 1 vem antes do P mais 2. Eu estou perguntando aqui quanto que um termo é menor do que o seu sucessor. Tá? A pergunta que eu fiz aqui é isso. É essa aqui, ó. Vamos ver qual é a resposta que eu vou obter. Quando que um termo é menor que o seu antecessor. Eu estou pegando um termo e estou fazendo ele ser menor do que o seu antecessor. Vamos lá então? Olha só. Esse primeiro aqui, TP mais 1, vai ser o que está escrito aqui. Tá? E esse segundo aqui, o TP mais 2, vai ser o que está escrito aqui. Beleza? Então, vou pegar o TP mais 1 aqui. 13P. O que é o 13P? É o 13 fatorial. P fatorial. Vezes 13 menos P fatorial. Agora, eu vou pegar esse aqui para analisar. 3 elevado a 13 menos P. 3 elevado a 13 menos P. O x elevado eu não vou me preocupar, porque eu só estou trabalhando com termo, né? Só com coeficiente. Então, eu não vou me preocupar com o x elevado a alguma coisa. Eu só quero analisar o coeficiente, beleza? Então, vou esquecer esse x elevado a alguma coisa. E vou pegar aqui o 5 elevado a P. Pronto. Já passei por todo mundo agora. Menor, vou fazer aqui, para respeitar aqui, vermelhinho. E agora vou no TP mais 2. Vamos respeitar isso aqui, ó. Esse primeiro, como que é a combinação? É o de cima, o de baixo que é o P mais 1, e entra a subtração deles, né? Assim, igual aqui, ó. 13P, 13 menos P. Então, 13P mais 1 e a subtração dele. 13 menos P mais 1. 13P menos P mais 1 dá 12 menos P. É o que eu vou concluir aqui, ó. Né? 13 menos P mais 1. Porque esse menos aqui, ele é o menos do P, né? E o menos do 1. Aí vai ficar menos P menos 1. Então vai ficar 13 menos P menos 1. O 13 menos 1 fica 12. Né? Então fica 12 menos P. Beleza. Aqui vai ficar 3. Vou analisar essa parte agora. 3 elevado a 13 menos P menos 1. Então, 13 menos P menos 1, a gente sabe que é 12 menos P. E esse segundo aqui, 5 elevado a P mais 1. 5 elevado a P mais 1. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui do lado. Pessoas, muita calma agora. A única
O único corte que eu vou fazer aqui direto é esse aqui, tá? 13 fatorial com 13 fatorial. Agora eu vou começar a acompanhar, acompanha aqui comigo, tá? Então eu vou pegar, para ficar bonitinho, eu cortei o 13 e vou deixar um aqui. Esse P fatorial, eu vou deixar ele aqui, P fatorial. Esse 13 menos P fatorial, esse 13 menos P fatorial, eu posso abri-lo, né? Como você abre um fatorial? Por que eu vou abrir? Para tentar chegar nesse cara aqui. Porque quando você pega dois fatoriais, tem dois fatoriais, se eu quero simplificar, eu pego o maior e faço ele chegar no menor. Então eu vou abrir o 13 menos P. Como você abre o 13 menos P? 13 menos P. Se eu quiser continuar, eu posso continuar, pego 1 a menos. O que é 1 a menos? Subtrai 1 aqui dentro. Vai ficar 12 menos P, né? 12 menos P, pronto. Ah, quero parar aqui? Parei. Então vou colocar um fatorial. Ok? Vai ficar assim. Esse 3 elevado a 13 menos P, eu vou deixar assim. 3 elevado a 13, como é menos, então vai ficar uma divisão. E o 5 elevado a P. Tá? Menor. Esse P mais 1, agora é o seguinte, presta atenção aqui. O P mais 1, tá vendo? Esse P mais 1, ele que eu vou abrir agora para chegar até o P. Então vai ficar, ó. Vamos lá. Esse P mais 1 eu vou abrir, como que abre, ó? P mais 1, qual que é? Depois do P mais 1, quem vem? É o P. Quero parar no P, então coloco fatorial. E ficou aqui ainda o 12 menos P. Beleza? O numerador aqui é 1. Esse 3 elevado a 12 menos P, eu vou colocar 3 elevado a 12 sobre 3 elevado a P. E o 5 elevado a P mais 1, coloquei ele no cantinho, 5 elevado a P vezes 5 elevado a 1. Beleza? E de novo, não me preocupei com o x aqui, porque eu só quero a análise dos coeficientes, tá? Agora vamos nos deliciar com um monte de simplificação e vamos com calma, tá? O P fatorial com P fatorial, o 12 menos P fatorial com 12 menos P fatorial, o 3 elevado a P com 3 elevado a P, né? E o 5 elevado a P com o 5 elevado a P. Beleza? Tem uma outra simplificação ainda que eu posso fazer aqui, tá? Que é o 3 elevado a 13 e o 3 elevado a 12, né? Aqui é 3 elevado a 13, o 3 aparece 13 vezes, aqui o 3 aparece 12 vezes. Então eu vou cortar, e cortando aqui vai ficar só um 3. Como o P é positivo, eu posso multiplicar cruzado uma equação sem medo, né? Não me preciso ficar me preocupando a questão do sinal. Então, vou pagar. Aqui tem um 3, e aqui o único denominador é o P mais 1. Então, vou passar o 3 multiplicando o P mais 1. O 3 vai passar multiplicando o P mais 1. Sinal menor. Aqui é o 3 menos P, a única coisa que tem no denominador, a única coisa que tem no numerador aqui é o 5. Então, o 3 menos P vai passar multiplicando lá o 5. Tá? Essa equação aqui fica 3P mais 3. 3P mais 3 menor do que 65 menos 5P. Resolvendo essa equação, vou passar aqui 8, né, vai passar o 5 somando, vai ficar 8, 3 subtraindo, vai ficar 62. Então vai ficar aqui 8P menor que 62. P menor que 7,75, P é natural, né? Se o P é menor que 7,75 e o P é natural, então eu tenho aqui que o P ele tem que ser menor ou igual a 7. Tá. O que significa isso? A minha pergunta foi essa. Quando que um termo é menor que o seu antecessor? Qual foi a minha resposta? Foi quando
P for menor ou igual a 7. Porque como P é um número natural, ele tem que ser menor que 7 algo, então ele tem que ser menor ou igual a 7. Então, quando P for menor ou igual a 7, isso vai acontecer. Ou seja, olha só o que está acontecendo. Quando que isso aqui é verdade? Isso vai ser verdadeiro se você usar até o P igual a 7. Então, se você usar P igual a 0, P igual a 1, P igual a 2, até P igual a 7, isso é verdadeiro. Por exemplo, usa P igual a 0. O que está falando aqui? Se o P for 0, o 1 e aqui é 2. Significa o quê? Que o T1 é menor que o T2. Usa P igual a 1, 2 e 3. Isso é verdade. Usa P igual a 3. Posso. Quando que isso aqui vai acontecer? Se você usar até o P7. Até o P7, isso sempre vai acontecer. Ah, então usa o P igual a 3. Vai ficar o 4 e o 5, ou seja, o 4 é menor que o 5. Ah, usa o P e assim vai. Usa o P igual a 6. Coloca 6 aqui, fica 7. Coloca 6 aqui, fica 8. O T7 é menor que o T8? É, por quê? Porque até o P igual a 7, isso aqui é verdade. Então, 7 é menor que o 8? É. O T7 é menor do que o T8. Usa P igual a 7. Posso? Posso. Então, coloca 7 aqui, fica 8 e 9. Ah, então o T8 é menor que o T9? É. O T8 é menor que o T9. Usa P igual a 8. P igual a 8 fala que o T9 é menor que o T10. Mas P igual a 8 satisfaz essa inequação? Não. Essa inequação é só satisfeita até o P menor ou igual a 7. Depois disso não é mais satisfeito. Então se eu colocar P igual a 8, ficaria o 9 é menor que o 10. Mas peraí, no P igual a 8 não serve mais. Então no P igual a 8 já não seria o 9 menor que o 10. Seria o quê? O 9 menor que o 10. Seria o quê? O 9 maior que o 10. Porque para o 8 isso aqui não é verdade. Para o 8 isso não funciona. Então para o 8 ficaria o 9, o T9 é menor que o T10. Só que o 8, para o 8 não funciona isso. Então eu não posso afirmar que o T9 é menor que o T10. O T9 era o quê? Vai ser o quê? Maior que o T10. Pronto. Então consegui achar, ó, tá vendo? Olha só o que eu falei com vocês. Esse cara aqui vai ser o maior para mim. O menor vai ser esse ou esse. Tá? É só pegar os dois e comparar para ver qual que é o menor, né? Mas o T9 vai ser o maior. Pronto. Agora eu já sei achar o maior termo. Eu vou no termo geral desse binômio e calculo o T9. Pronto, calculando o T9, eu acho o que eu acho agora o maior dos coeficientes. Calculando o T1 e eu calculo o T1 e o T14 para achar, para comparar os dois, ver qual que é o menor, e calculo o T9 para ver realmente qual é esse coeficiente, porque o T9, com certeza, ele vai ser o maior coeficiente desse binômio. Isso é fantástico, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem em binômios de Newton, né? Mas você tem que fazer sempre essa linha de raciocínio. Primeiro eu vou deixar você dar um print aí, porque agora eu vou calcular o T9 e comparar o T1 e o T14 aí, para ver qual dos dois é o menor. Então, vou pegar agora o termo geral e vou calcular esses caras para solucionar o meu problema, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, então? Já deixei aqui o nosso termo geral, né, que eu já tinha determinado. Vamos calcular agora o nosso T9 e o T1 e o T14 para ver qual que é o menor. Tá? Para calcular o menor, vamos ver qual é menor, o T1 ou o T14, porque eu sei que um dos dois vai ser o menor para mim. Para eu calcular o T1, o que eu preciso? Para você calcular o T1, para eu calcular o T1, o que eu preciso? Para calcular o T1, eu tenho que fazer o quê? Um P igual a 0. Vou colocar aqui um P igual a 0. Por quê? Para o termo ser 1, o P tem que ser 0. Então, eu vou calcular aqui o T1 colocando no lugar do P o 0. Vai ficar 13, 0, vezes... Então, combinação de 13, 0, vezes... No lugar do P, vou colocar o 0. Então, vai ficar 3x elevado a 13 menos 0, vezes o 5 elevado a 0. Combinação de 13 e 0. Se você abrir, vai dar 1. Vai ficar 3 elevado a 13
vezes x elevado a 13. Então, o coeficiente aqui seria 3 elevado a 13. Para eu calcular aqui, por exemplo, o T14, né? Vou calcular aqui o T14 desse ladinho aqui. Para eu calcular o T14, com certeza eu tenho que colocar no lugar do P o 13. Então, P13, ó, vai ficar o 14º termo, então vai ser combinação de 13 e 13, não é assim? O primeiro elevado à subtração deles, que é 0, e o segundo elevado ao de baixo, que é 13. Isso aqui está me dando o quê? 5 elevado a 13. Então, qual dos dois coeficientes vai ser o menor? Esse coeficiente aqui é 3 elevado a 13. E esse coeficiente aqui é o 5 elevado a 13, né? Vx elevado a 0, como se fosse um x elevado a 0 aqui. Então, nitidamente, expoente é o mesmo, facilmente você vê que esse vai ser o menor, né? Esse é o menor. O T1, então, é o menor deles. E para eu determinar finalmente o meu maior, que é o T9, para eu determinar o T9, eu tenho que colocar no lugar do P o 8, né? Aí eu determino T9. Combinação de 13, colocando no lugar do P, o 8, hein? Vacila não. 13, 8 vezes o primeiro elevado a 13 menos 8, que é 5. E o segundo elevado ao de baixo, que é 8. Beleza? Então, o P é 8. O primeiro elevado à subtração e o segundo elevado ao de baixo. 13 e 8 é o número binomial. 13 fatorial, 8 fatorial, 13 menos 8 fatorial. 3 elevado a 5, 5 elevado a 8 e tem um x elevado a 5. Eu sei que o coeficiente, tá vendo? Vai ser o coeficiente que está acompanhando o x elevado a 5. Beleza? Vou abrir esse 13. 13, 12, 11, 10, 9. Vou parar no 8. Vou abrir esse 5 fatorial aqui. 5, 4, 3, 2, 1. 3 elevado a 5, 5 elevado a 8. 3 elevado a 5, 5 elevado a 8. O que eu posso fazer aqui? Quais simplificações me atraem? 8 com 8. 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 3 dá 12. Tá me dando 13. Vamos colocar assim, ó. 13 vezes 11. Esse 9 é 3 ao quadrado, tá? Esse 3 ao quadrado eu vou juntar com esse 3 à quinta. Aí vou somar os expoentes. 3 ao quadrado com 3 à quinta. Um expoente é 2, outro expoente é 5, vai ficar 7. Vezes 5 elevado a 8. X elevado a 5. Beleza? Esse aqui é o meu maior coeficiente. Tá? Claro que eu não vou calcular essa multiplicação, nem você. Beleza? Esse é o maior coeficiente. Assim que você acha o maior coeficiente, o menor coeficiente de um binômio. Show de bola, galera? Espero aí ter colaborado com a sua batalha rumo ao seu sucesso, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe seu vídeo com os amigos. E esse vídeo é muito importante, principalmente se você for fazer concursos militares, tá? Então dê uma olhada nele com carinho de novo, veja os vídeos do binômio e seguimos firmes e fortes rumo ao seu sucesso. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Até as próximas aulas. Valeu.
Dá aquele print maneiro aí.